da inviolabilidade do escritório ou local de trabalho, da imunidade profissional e da proteção ao sigilo profissional. Se a gente tivesse aqui a oportunidade de ir para a lousa, a gente colocaria 3 tópicos fundamentais neste tema macro, que é a inviolabilidade. Eu vou falar de inviolabilidade, de imunidade e de sigilo profissional. Vamos começar pelo primeiro aspecto tratado na norma constitucional. Inviolabilidade pelos atos e manifestações nos limites da lei. A própria Constituição já diz que a lei infraconstitucional vai delimitar até onde eu tenho esta inviolabilidade. E o Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, parágrafo 2º, traz a minha imunidade pelos meus atos e manifestações. Vejam que o termo é outro. A Constituição fala em inviolabilidade e o Estatuto fala em imunidade. Por quê? Porque a lei infraconstitucional atribui imunidade em relação à prática de condutas tipificadas como crimes quando praticadas no exercício da atividade profissional. Como assim, professora? Não estou entendendo essa questão da imunidade, da inviolabilidade. A regra é a seguinte: quando eu estiver no exercício da atividade profissional e praticar os crimes de injúria e difamação, eu não responderei processo criminal. Portanto, eu tenho imunidade profissional em nome do que se chama libertas convinciandi. É a liberdade para convencer o magistrado, enfim, em qualquer órgão onde eu esteja atuando em defesa do meu constituinte, de que eu tenho aquele direito. E para isso, eu não posso ficar atrelada pensando se eu vou ofender A ou B. Eu tenho liberdade de atuação profissional. Aí, alguém pode mandar uma dúvida e vocês podem usar o nosso e-mail, Contem Sempre, com os professores da Rede de Ensino LFG, para esclarecer esses pontos que são importantes para a nossa prova. No e-mail provafinal@lfg.com.br. E alguém manda essa dúvida no e-mail para nós. Professora, mas e se o advogado, ao exercer esta liberdade de atuação, praticando essas condutas de injúria ou difamação, mas em defesa do cliente, no exercício da atividade profissional, mas ele usa mal e acaba ofendendo o juiz ou outra autoridade pública? Porque o parágrafo 2º do artigo 7º traz, na verdade, 3 imunidades, 3 hipóteses de condutas tipificadas como crime: injúria, difamação e desacato. O que ocorreu com o desacato? O desacato foi considerado no julgamento pelo STF inconstitucional. Então, atenção, quando você ler o parágrafo 2º do artigo 7º, você vai ver que o dispositivo fala que o advogado tem imunidade em relação à injúria, difamação e desacato. No entanto, a alternativa correta na prova não pode incluir o desacato, porque está julgado inconstitucional pelo STF. Ficou claro? Tem mais uma pegadinha para esta questão na prova. E se o advogado, ao exercer a sua atividade profissional, usa mal este direito? Acaba praticando as condutas de injúria ou difamação, mas de forma desnecessária. Não era em defesa do próprio cliente, mas acabou ofendendo A ou B, usando mal o direito, o libertas convinciandi. Será que ele vai sofrer um processo criminal nessa situação, porque usou mal o direito? Resposta: não. Nesse caso, ele só vai responder um processo administrativo disciplinar perante a OAB, no Tribunal de Ética, porque a imunidade
ou a inviolabilidade pelos atos e manifestações garantida constitucionalmente, permanece. Processo crime não haverá. Pelo excesso, ele responderá somente perante a OAB. Ainda no tema imunidade, inviolabilidade, vamos falar do inciso 2 do artigo 7º. O inciso 2 também é fundamental para a nossa prova da OAB e fundamental para todos os advogados que eventualmente estejam assistindo o nosso programa Prova Final. O inciso 2 do artigo 7º trata da inviolabilidade do escritório ou local de trabalho. Será que esta inviolabilidade é absoluta? Será que eu posso considerar que o escritório do advogado é um lugar onde jamais poderá haver uma busca e apreensão? Fechado, lacrado como um bunker, até propiciando a prática de crimes? O Estatuto já atribuía este direito de inviolabilidade do escritório ou local de trabalho, mas nunca de forma absoluta. É possível, sim, a busca e apreensão no escritório de advocacia. A Lei 11.767 de 2008 alterou o inciso 2 do artigo 7º do Estatuto e delimitou de forma bastante clara quais são os requisitos para a quebra da inviolabilidade do escritório ou local de trabalho. Ou seja, a gente sabe que tem direito à inviolabilidade, mas a gente sabe também que a inviolabilidade não é absoluta. Como é que eu faço, então, para quebrar esta inviolabilidade do escritório ou local de trabalho? A Lei 11.767 de 2008, ela alterou o inciso 2 e incluiu 2 parágrafos no artigo 7º, o parágrafo 6º e o 7º. Eles vão trazer para nós os requisitos para a quebra da inviolabilidade. Isso pode ser um objeto importante de análise para nós advogados e para nós que estamos estudando para a prova da OAB, porque vai nos trazer como esta busca e apreensão deve ser executada, como ela deve ser acompanhada pelo advogado daquele escritório. Vejam, a lei e agora o estatuto, pelas alterações, dizem o seguinte: eu só posso ter um mandado de busca e apreensão falando sobre a busca específica e pormenorizada no escritório do advogado. E eu preciso de indícios suficientes de autoria e materialidade de crime praticado pelo advogado. Vejam que esta regra já nos mostra uma proteção aos clientes do advogado, uma proteção efetiva à questão do sigilo profissional. Eu só posso quebrar a inviolabilidade quando o investigado é o advogado. Então vamos retomar. Indícios suficientes de autoria e materialidade do crime praticado pelo advogado. Mandado de busca e apreensão do magistrado específico e pormenorizado. Esta decisão também deve ser motivada. E importante para a nossa prova, a busca e apreensão deve ser acompanhada por um representante da OAB. Vejam, eu tenho uma série de requisitos, portanto, que vão justificar a quebra da inviolabilidade. Nos seus estudos, a leitura do inciso 2 deve estar atrelada aos parágrafos 6º e 7º do artigo 7º. E ainda nesse tema, imunidade, atos e manifestações, inviolabilidade do escritório ou local de trabalho, nós precisamos falar do porquê desta proteção toda. Por que proteger tanto a atuação do advogado e o trabalho efetivo, o seu exercício profissional? Em nome de um princípio que sempre está presente na atividade do advogado, que é o sigilo profissional. Na verdade, pessoal, o sigilo profissional
é um direito